Seguindo a ordem alfabética de autarquias, a Câmara Municipal de Lolé, Dr. Vítor Aleixo, que muito gosto em tê-lo aqui conosco. Perspectiva Lolé, segunda capital do Algarve. Bom dia, começo por agradecer o convite honroso que me foi feito. Habitualmente não participo nestes fóruns de matéria tão especializada e neste caso menos ainda com temáticas de saúde pública e médica. De qualquer maneira, o papel do autarca é, portanto, um papel que sobrevoa e acompanha todas as matérias, é essa a sua responsabilidade e, naturalmente, que Lolé não foi exceção e aqui estamos a encarar este problema gravíssimo de saúde pública, que, como foi dito, ninguém contava com ele, mas que todos nós tivemos que encontrar rapidamente os meios, reunir as vontades, lançar no terreno os dispositivos para encarar este problema. E neste sentido, Lolé não foi diferente de todas as outras autarquias do país, que, de um modo geral, numa apreciação muito pessoal, mas penso que largamente consensual no país, as autarquias tiveram aqui um papel extremamente importante para encararmos este problema de saúde pública. Foram fundamentais, como aliás foi dito pelo colega que me antecedeu. Mas eu, antes de detalhar aquilo que fizemos, e naturalmente não vou ser original porque perante um problema muito específico, basicamente todos reagiram com abordagens muito semelhantes, mas antes disso, antes de dizer o que foi feito e enfim, tocar aqui nas particularidades do Concelho de Lolé, eu gostaria de dizer que esta pandemia colocou à prova a nossa comunidade em muitos aspectos. Em primeiro lugar, as autoridades que na democracia exercem as suas funções com legitimidade pelo voto popular. Eu penso que este foi um excelente momento em que os cidadãos em geral tiveram a percepção direta de que, afinal, contrariamente a uma opinião, enfim, uma opinião que vai fazendo o seu caminho, um caminho perigoso, afinal os políticos servem para alguma coisa, afinal as instituições do Estado estão cá quando são necessárias e afinal até tratam de problemas com esta envergadura, com este nível de perigosidade e, afinal de contas, o Estado, a classe política têm aqui um papel muito importante. Eu acho que foi um momento pedagógico muito importante que permitiu, de repente, toda a gente perceber que na democracia as suas instituições e os seus agentes fazem falta e que têm o seu valor. Eu considero isto extremamente importante, sobretudo nos tempos que correm, em que muitas vezes o papel do Estado, os servidores do Estado, os detentores de cargos públicos são quantas vezes incompreendidos e objetos de discursos muito fáceis que nos diminuem aos olhos da população. Esta eu diria que é digamos, uma conclusão de ordem política genérica, mas que eu considero muito importante. Depois, falando, enfim, em termos práticos, pois o Concelho de Lolé não foi muito diferente dos outros todos. A primeira preocupação foi proteger as pessoas, como toda a gente aprovámos os nossos planos de contingência, cancelámos inúmeras iniciativas que tínhamos, enfim, programado, como aliás aconteceu com todas as autarquias do país. Depois nós tivemos desde o princípio a percepção
que era muito importante agir no plano da comunicação. Havia que informar as pessoas. E uma informação que procurasse ser uma informação dirigida à inteligência e à racionalidade das pessoas. Uma informação que não assustasse. Embora o medo, também na sua dose certa, pode ter aqui um papel importante, porque coloca as pessoas à defesa, obriga a ficar sobrevigilante, e isso teve um papel muito importante nos primeiros momentos de que as pessoas rapidamente se confinaram, e isso foi importante para que a pandemia não tivesse no nosso país os graus de alastramento e de preocupação pública como atingiram em países vizinhos e em outros países do mundo, nomeadamente, designadamente na Europa. E, portanto, a comunicação foi muito importante. Nós, enfim, dispositivos de grandes dimensões com publicidade estática, construímos uma plataforma eletrónica com toda a informação útil e alimentada diariamente para esclarecer os cidadãos. Produzimos vários vídeos, também a chamar a atenção para determinados aspectos que era necessário que as pessoas se protegessem, seguissem os conselhos. E tudo isto muito alinhado, naturalmente, no papel que o Ministério da Saúde e, sobretudo, a estrutura da saúde pública no país foi tendo. Um papel diário, pedagógico, de aconselhamento. E nós, à nossa escala, à escala local, digamos que reproduzimos essa linha de orientação com as nossas particularidades, adaptando e tornando mais eficaz a comunicação que a todo o tempo foi acompanhando esta pandemia. E julgo que os resultados foram bons. Hoje estamos numa nova fase, estamos muito preocupados ainda no plano da comunicação com aquilo que vai acontecer nas praias. É uma coisa que ninguém sabe como é que vai correr, mas digamos que a nossa... eu tenho pessoalmente, permitam-me aqui trazer este meu sentimento pessoal, eu tenho muita confiança no sentido de responsabilidade e no civismo das pessoas. E espero que tudo possa correr pelo melhor. Não tenho grandes dúvidas que teremos, provavelmente mais à frente, em setembro ou outubro, um aumento de casos. A questão é que hoje estamos todos muito mais informados, muito mais habilitados para lidar com o ressurgimento desta pandemia. Depois também passámos, como todos, pela aquisição dos materiais, e aqui o Algarve foi muito foi inteligente. Houve aqui uma inteligência coletiva da parte das instituições e da parte dos seus autarcas através da AMAL, que tivemos a capacidade de colaborar todos entre nós e fazer grandes encomendas de material dos tais EPIs, que o meu colega Carlos Carreiras falou há bocadinho, que chegaram não há muito tempo. Finalmente, uma parte da nossa encomenda, foi muito dinheiro investido, mas estamos hoje com um sentimento de segurança acrescido. No início da pandemia, houve uma situação de alarme muito preocupante, porque sabíamos que o dispositivo de saúde pública e até somado ao dispositivo de saúde de iniciativa privada, numa situação descontrolada, seria insuficiente. Bom, nós hoje temos mais ventiladores, temos hoje mais laringoscópios, mais termómetros, mais EPIs de toda a natureza. Estamos hoje muito mais apetrechados para encarar esta pandemia. Eu acho que isso foi positivo e isso deveu-se a uma outra coisa que esta crise revelou, foi um grande sentido de colaboração entre as pessoas. As pessoas revelaram-se generosas. Toda a gente teve a capacidade de sair do seu foco pessoal e egoísta para muitas vezes abraçar uma causa coletiva que foi proteger toda a comunidade, cada um com o seu papel, mas todos eles muito importantes e todos eles muito conscientes. O Algarve nisso, devo dizer que me orgulho, porque teve aqui uma prestação muito à altura. Depois tivemos aqui digamos, um
um ente novo na paisagem do Algarve, que fez toda a diferença, que foi o Algarve Biomedical Center, que é um centro académico da Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve, que teve aqui um papel de primeira grandeza. A colaboração do município de Lolé com o ABC já vinha, porque colocámos no terreno dois grandes projetos para o futuro e, portanto, já estávamos a colaborar. Mas a pandemia, a emergência da pandemia, fez virar a agulha nessa colaboração. Tivemos que abordar outros assuntos. E foi assim que colaborámos no alargamento do dispositivo dos call centers. Foi assim que montámos em tempo recorde um extraordinário drive-thru junto ao estádio de futebol do Algarve, que fez milhares de análises na região do Algarve, com um grau de eficácia, um grau de dedicação de muitos profissionais de saúde que eu não me canso de louvar de cada vez que falo deste problema no Algarve. Foi também graças à iniciativa do ABC e à colaboração também das autoridades de saúde pública na região, que fizemos o primeiro estudo científico serológico em parceria com a Fundação Champalimau, que tão interessantes resultados teve e trouxe ao conhecimento do país. Digamos que este problema teve esta circunstância de mostrar ao país que o Algarve, para além de destino de férias, passou também a contar em termos de conhecimento e no aporte que esta região pode levar para o país em termos de produção de conhecimento, respostas no campo médico. Esta é uma das situações que maior satisfação e alegria pessoal me trouxe, não só a mim, como autarca do Concelho de Lolé, mas a todos os meus colegas. Bom, enfim, tenho que dar a palavra a outros meus colegas. Quero só terminar por dizer o seguinte: para o futuro estou aqui agora alerta com as questões sociais, com a pandemia social que foi dito. É ainda difícil medir a sua extensão e profundidade, porque dizem os especialistas que as consequências económicas desta pandemia estão ainda para durar. Vamos ver quão extenso é o dano. Sabemos que ele existe, porque as nossas políticas sociais já estão no terreno e aumentámos muito o apoio a idosos isolados, a pessoas com problemas de privação alimentar. Portanto, tudo isso foi reforçado pelo município de Lolé e nós temos uma Câmara altamente treinada com políticas sociais das quais fazem parte do ADN político, da família política à qual pertence, sem reclamar aqui nenhum sentimento de exclusividade, nada disso, mas faz parte do nosso ADN preocupar-nos em primeiro lugar com as situações que estas crises económicas ou de saúde pública acarretam nos segmentos mais fragilizados da nossa sociedade e que nós temos que acorrer com uma mão generosa e amiga aos nossos concidadãos para que não baixem abaixo do nível de dignidade a que cada cidadão tem o seu direito e nós temos essa responsabilidade. Para o futuro, estou preocupado com a economia, mas nós temos tido um diálogo muito profícuo com o tecido empresarial do Concelho do Algarve, do Concelho de Lolé. Nós temos reunido com dezenas digamos, de empresas, de microempresas, de pequenas empresas. Estamos a construir ferramentas novas para podermos apoiar essa economia, sempre no quadro das nossas competências, porque as grandes medidas de estímulo à economia, as grandes medidas de apoio ao tecido empresarial terão sempre que vir do governo e elas têm aparecido e elas estão ainda agora em fase de elaboração, sobretudo com esta nova decisão feliz da União Europeia de encontrar um pacote significativo, um pacote financeiro para distribuir pelos países para fazer face à calamidade económica que é aquela que segue à calamidade de saúde pública. E o Concelho de Lolé está aqui muito presente nestas
Eu pedi concluir com o Dr. Vítor Aleixo, porque temos que acabar impreterivelmente à 1h da tarde. Eu quero terminar, dizer que no leque das nossas competências, nós estamos, neste momento, a terminar um plano de ação de revitalização da economia local, um PAREL, que alinhará com as políticas gerais do Governo para, dentro do leque das nossas competências, porque as pessoas pedem-nos tudo, e há muita coisa que nós não podemos, está fora do leque das nossas competências, mas queremos cumprir com muita responsabilidade um papel supletivo no campo da economia, aquelas que forem as traves mestras e as grandes decisões do Governo. O nosso plano de investimentos de obras públicas, esse não abrandaremos, porque essa é também a primeira das grandes medidas, o primeiro dos grandes contributos que o município de Loulé pode dar para o apoio à economia com claros benefícios na vida da comunidade. Peço desculpa ter sido um bocadinho extenso. Muito obrigado pela paciência de me ouvir. Obrigado. Obrigado, Dr. Vítor Aleixo. Temos aí um município pronto e vamos começar a injetar investimento na economia.